Você acreditaria se eu dissesse que foi um brasileiro que inventou a guitarra, o ventilador, a geladeira e a TV? Então não acredite, porque não foi mesmo. Mas não pense você que os brasileiros não inventaram coisas importantes. Então fica ligado aí que eu vou te mostrar as invenções que você nunca imaginaria que foram inventadas por brasileiros. Invenções inventadas. Então se prepara aí que agora a gente vai ver as maiores invenções de brazucas. Antes eu queria agradecer aí todo mundo que já se inscreveu aqui no canal, que me segue lá no Instagram. Se você ainda não me segue, gente, pelo amor de Deus, eu preciso chegar a 1 milhão de inscritos até o fim do mês. Ó, se você não sabe como é que se inscreve, é só fazer isso aqui, ó. Tá vendo esse botão aqui, ó, de se inscrever, ó? Pega ele aqui e aperta e se inscreve, por favor. Não esquece também de curtir e de compartilhar também, tá? Mas eu tô com preguiça de fazer animação, então não vai ter não. Agora chega de enrolação e vamos para mais enrolação ainda. Eu já vou começar aqui com uma pancada em você, porque eu duvido que você tenha imaginado que foi um brasileiro que fez isso. Eu, quando vi, eu não acreditei que foi o rádio. O brasileiro inventou o rádio. O nome do cara era Roberto Landel. Por que eu tô falando com sotaque se foi um brasileiro que fez? O cara que inventou era Roberto Landel de Moura. Olha aí. Olha só, em 1894 ele fez a primeira transmissão de voz. Um espaço de 8 quilômetros. Ele transmitiu a voz daqui pra cá. Só que aí ninguém deu bola pra ele, ele foi totalmente ignorado. Aí uns anos mais tarde ele repetiu os experimentos, só que agora foi para o Parlamento Britânico, pessoas importantes. Aí até que a invenção dele teve um pouquinho de repercussão, uma repercussão um pouquinho melhor, só que não do jeito que ele imaginava. Inclusive alguns religiosos, quando souberam que ele era um padre, achavam que ele estava fazendo bruxaria, imagina só. Mas dá até para entender, porque foi a primeira vez na história que alguém conseguiu transmitir a voz. Isso era loucura mesmo. Só que olha só o que aconteceu. Alguns dias depois, aqui no Brasil, alguns fiéis invadiram o escritório dele e quebraram tudo, porque achavam mesmo que ele estava mexendo com bruxaria. Aí por último ele foi mostrar para os americanos, porque os brasileiros ignoraram, os britânicos gostaram um pouquinho, só que ele queria que o invento dele explodisse. Aí os americanos adoraram, ficaram impressionados, quiseram fazer de tudo para que ele fosse morar nos Estados Unidos e que ele desenvolvesse lá. Só que aí o padre disse que ele era brasileiro, patriota e quis ficar aqui, então não adiantou nada. Aí ele resolveu patentear a invenção dele, só que já era tarde demais, porque um cara chamado, como é o nome dele? Guilherme Marconi. É isso aí, eu não sei falar o nome direito. Me ajuda aí, Google. Guglielmo Marconi. Então, esse cara aí, ele já tinha patenteado alguns anos antes. E ele é reconhecido hoje como um inventor oficial do rádio. Mas olha só, gente. O padre brasileiro fez a transmissão 2 anos antes do Marconi. E também o Marconi, ele não transmitiu voz, ele transmitiu uns ruídos meio estranhos, sons de estática, sei lá. Não era voz. O padre, ele fez a voz ser transmitida. Uma dona de casa chamada Terezinha Beatriz Alves de Andrade, sempre quando ela ia fazer comida, a pia ficava entupida de arroz. Aí o que ela fez? Inventou o escorredor de arroz. Uma das maravilhas tecnológicas de todos os tempos. Galera, isso foi em 1959 e até hoje é um negócio que é usado no mundo inteiro. Imagina você, em plenos anos 80, ostentando com aquele telefonão fixo, aí alguém te liga. Você não faz a menor ideia de quem é. Aí um cara chamado José Nélio Nicolai criou o bendito, maravilhoso identificador de chamadas. Esse mesmo que tem em todos os celulares. Quando alguém tá te ligando, você sabe que alguém tá te ligando porque o José Nicolai, é aí no fim, porque o Nicolai inventou essa tecnologia. Quando o cara do telemarketing te ligava, você tinha que atender. Quando a moça do banco te ligava, você tinha que atender. Se sua mãe te ligasse, você tinha que atender. Cadeira, te amo, mãe. Aí, graças à invenção do seu Nicolai, você é livre de tudo isso e você pode ignorar. Só que, infelizmente, o brasileiro não ganhou muito dinheiro com isso, porque ele não conseguiu provar que foi ele que inventou o negócio. Aí ele entrou na justiça numa batalha que durou décadas. Até hoje ele não conseguiu. Na verdade, ele ganhou sim, ele ganhava uma, perdeu outras, ganhava, perdia.
Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. 15 anos. O processo está mais de 15 anos na justiça. Só que a nossa justiça, ela é cega. Para você ter uma ideia, o cara ele é reconhecido no Brasil. Ele já recebeu um monte de prêmios. E mesmo assim, a justiça, ó... Olha, essa aqui é sensacional e eu duvido de verdade. As outras você podia até saber, mas essa você não sabe. E é simplesmente sensacional. Em 1972, um cara chamado Andrea Pavel... O Google, me ajuda aí, vai. Andreas Pavel. Esse cara aí, ele criou um primeiro aparelho de som portátil. Aí ele deu o nome de Stereo Belt. É esse treco aí, ó. Aí você colocava na cintura, tipo uma pochete musical. Anos depois, a Sony foi lançar o famosíssimo Walkman. Quem nunca teve um Walkman? Walkman. É o Walkman que fala. Quem nunca teve um Walkman, né, gente? Hello, darkness, my old friend. Aí o Pavel disse, opa, pera aí, Sony, eu já inventei esse negócio aí, não vem não. Mas você acha que a Sony deu bola pro cara? Não deu nada. Aí, resultado, o cara entrou com um processo contra a Sony. Mas o cara gastou tudo que ele tinha, ele quase chegou à falência de tanto dinheiro que ele colocou tentando ganhar na justiça. Só que no final ele acabou conseguindo. Ele conseguiu que a Sony reconhecesse que ele realmente foi o inventor do Walkman. Walkman. Ah, e ele ainda ganhou uns dós aí, mas ninguém sabe quanto, eu não sei, fiquei com preguiça de pesquisar e vamos pro próximo. Gente, outro padre aqui na nossa lista. João Francisco de Azevedo teve uma brilhante ideia de adaptar um teclado de 24 peças, teclas. Um teclado de 24 teclas, mas não existia teclado naquela época. Ele teve a ideia de adaptar um pequeno piano de 24 teclas para fazer uma espécie de máquina de escrever. Aí com o pé dele... Você não tá vendo aqui, mas eu tô fazendo o movimento aqui, ó. O pé dele, ele mudava a linha, né? Ele pulava a linha igual é feito numa máquina de escrever. Se você nunca usou, também não usei não, então não sei. Mas quando ele pisava, descia a linha. Pois é, ele inventou então a primeira máquina de escrever. Muita gente já tinha tentado inventar, fazendo as bugigangas, só que nenhuma teve sucesso. Aí ele foi falar da brilhante ideia dele para um cara chamado George Napoleon Bonaparte. Ah, não tem Bonaparte? O cara dizia ter possíveis interessados em fabricar a invenção dele lá nos Estados Unidos. Aí passou um tempo e o cara, ó, vazou. E ninguém mais ouviu falar nada sobre esse cara. Só que aí, meus amigos, alguns anos depois, não é que lançaram uma máquina igualzinha a essa nos Estados Unidos? Ela foi apresentada ao público por um cara chamado Christopher Scholes. E o negócio, gente, vendeu que nem água. E o brasileiro não viu a cor do dinheiro. Caramba, até rimou, hein? Essa é sensacional. E olha só, mais um padre na nossa lista, hein? O nome dele era Bartolomeu Gusmão, o padre voador. O Bartolomeu inventou nada mais, nada menos que o balão voador. Não é balão voador, todo balão é voador. Nada mais, nada menos que o balão de ar quente. Ele estava num dia de boa lá no convento, com uma vela acesa, quando ele percebeu que algumas folhas levantavam quando passavam sobre a vela. Aí ele sacou na hora que o ar quente fazia as coisas subirem. Com isso, ele teve a brilhante ideia de montar um objeto que voasse sozinho. Aí em 1709 ele criou esse protótipo e apresentou para os portugueses, para a corte portuguesa, para as pessoas mais importantes de Portugal na época. Só que esse primeiro protótipo não deu muito certo não, começou a pegar fogo na hora que ele exibiu. Tá pegando fogo, bicho! O segundo também não deu muito certo não, pegou fogo também. Mas na última tentativa dele, aí sim funcionou. O balão levantou o voo suave, encostou no teto, depois desceu tranquilamente, impressionando todos os portugueses ali presentes. Então pela primeira vez na história, um aparelho feito pelo ser humano venceu a gravidade. Essa é inacreditável. Os carros automáticos estão cada vez mais comuns no Brasil e no mundo. E esse sistema que você não precisa ficar trocando de marcha manualmente, volta a marcha, pisa na embreagem, sobe a marcha, depois volta, foi inventado por um brasileiro, gente. O nome do inventor é José Brás Araripe. Ele criou esse sistema em 1932. Aí ele vendeu a ideia dele para a GM, que fabricou o primeiro carro automático em 1938. Você gosta de assistir filme em cinema? Então eu vou te contar que não foi um brasileiro que inventou o cinema, mas foi um brasileiro que inventou o filme em 3D. Em 1934, um cara chamado Sebastião Camparato criou dois modelos de projetores 3D.
Aí ele apresentou esses projetores para uma galera no Rio de Janeiro. O projetor que ele criou era pequeno e ele podia adaptar em outros projetores comuns e exibir em qualquer tela, ou seja, não precisava de nenhuma adaptação do sistema na época. O grande diferencial do sistema dele é que não era necessário a utilização de óculos para enxergar em 3D. Por que hoje não é assim, gente? A gente tem que usar aquele óculos. Parece que a tecnologia está voltando no tempo. Essa é simplesmente sensacional. Se você curte o UFC, você vai gostar dessa aqui. E sim, um brasileiro inventou o UFC. Os irmãos Carlos e Hélio Gracie decidiram colocar num ringue lutadores de artes marciais diferentes. Aí ele colocou um cara que lutava Muay Thai, um cara que lutava Jiu-Jitsu, e depois soltou os caras lá pra brigar e veio no que dava. Aí não é que eles gostaram do resultado? E a luta não tinha muita regra não, valia tudo. Aí eles criaram o quê? O Vale Tudo. Como a gente é criativo pra dar nome às coisas, né? Aí lá fora a luta recebeu o nome de MMA. Essa, sem dúvida, é uma das mais importantes de todas. Em 1940, um engenheiro chamado Francisco Canho inventou o chuveiro automático, o chuveiro elétrico. Ou seja, ele liga assim que você gira a válvula, assim como é hoje. Só que antigamente não era assim não. Pra galera tomar banho quente, eles tinham que aquecer a água com gás, fazendo uma gambiarra, acendendo fogueira, fazendo a água passar por serpentinas que eram aquecidas. Enfim, era algo muito cansativo, muito trabalhoso para se tomar banho quente. Aí o brasileiro fez o quê? Inventou o chuveiro elétrico e você toma o seu banho quentinho. Viram só como o brasileiro é criativo? Não esquece da nossa campanha de 1 milhão de inscritos, tá? Até o fim do mês. Falta pouco, 999 mil. Então ajuda aí, curte aí, compartilha com a família, compartilha com os amigos. Se você sabe de outra invenção brasileira também, escreve aqui embaixo. Me segue aí no Instagram pessoal e também no Instagram do Negócio Curioso. Aí lá você vai encontrar umas curiosidades fresquinhas todos os dias, tá? Dá uma força lá também. Um forte abraço e até a próxima curiosidade.